colocar Atos 10:38, por favor. Aleluia. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém? Pai querido, estamos na tua presença, tão gratos a ti. Meu Deus, obrigada por essa noite, obrigada por este povo, obrigada pela vida dos pastores dessa igreja, obrigado, Pai querido, por 53 anos nessa igreja. É uma linda e longa história, e eu sei que o Senhor está neste lugar. Fale conosco, Senhor, nesta noite, ministra aos corações aqui, que eu não conheço, Pai, mas o Senhor conhece. O Senhor conhece cada particularidade, cada individualidade, e eu sei que o Senhor está aqui nessa noite para liberar cura, transformação, meu Deus, vitória sobre cada vida. Eu quero declarar sobre a tua vida, que você seja curado no nome do Senhor Jesus, que a cura alcance a tua casa, alcance a tua família, alcance os teus filhos, alcance o teu coração, alcance a tua alma, que esta unção de cura que estava sobre Jesus alcance a tua vida hoje, no nome de Jesus. E se alguém enfermo aqui, no nome do Senhor Jesus, você vai sair daqui curado, restaurado, pelo poder do Espírito Santo, porque o Deus que nós servimos é um Deus que não existe impossíveis para Ele, no nome do Senhor Jesus, amém? Você pode aplaudir o Senhor, pode se assentar. Amém. Eu vou fazer aqui como eu faço na minha igreja, tá? Hoje também, lá no nosso culto da tarde, da noite, nós estamos falando sobre Jesus cura. E nós falamos um pouquinho sobre a nossa doutrina. Nossa doutrina tão especial, tão poderosa, que nós encontramos o rosto do boi, o carregador de fardos. E é tão bom nós lembrarmos que Jesus, Ele carregou os fardos pela nossa vida. O boi, se você não sabe, um boi, ele trabalha até a sua morte. Um boi, ele é colocado no trabalho, na lavoura, e se o seu dono não retirar do trabalho, ele trabalha ali até ele vir à exaustão. Esse símbolo que nós encontramos na nossa doutrina está mostrando o trabalho de Jesus pela nossa vida. O Senhor não hesitou de ir para a cruz, mas Ele foi até o fim. Nós estamos aqui por causa dEle, porque Ele foi até o fim, e Ele pagou esse preço de resgate e de cura para com a nossa vida. É claro que vocês já ouviram aqui sobre Jesus salva e Jesus batiza com o Espírito Santo. E o primeiro chamado nosso é realmente a salvação. O Senhor nos chamou a sermos salvos. Amém? A termos o nosso nome escrito no livro da vida. Mas junto da salvação, o Senhor traz um pacote de bênçãos sobre nós, aonde nós encontramos o batismo com o Espírito Santo, que na minha opinião é a segunda melhor coisa que nós temos depois da salvação, é termos uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida conduzida pela presença de Deus, aonde o Senhor vai nos direcionar pelos caminhos abundantes que Ele tem para nós. Mas junto disso, o Senhor nos dá de presente a cura. Sabe, eu costumo pensar assim, que se nós vivêssemos uma vida de 100 anos, tá bom viver 100 anos? 100 anos, e a gente vivesse esses 100 anos muito bem vividos, nós servíssemos a Deus todos os dias, nós dessemos o nosso melhor ao Senhor, mesmo assim, nada disso seria suficiente para nós retribuirmos aquilo que o Senhor fez pela nossa vida. Mas Deus, Ele é tão bom, tão maravilhoso, que além da salvação, Ele nos enche da sua graça através do Espírito Santo, e Ele diz que a cura está sempre liberada sobre a nossa vida. A cura, ela é um presente de Deus. Nós podemos recorrer ao Senhor, nós podemos dizer a Ele, que está escrito na sua palavra, que a cura é um presente dEle para a nossa vida. Muitas pessoas não entendem isso.
Muitas pessoas, quando elas chegam diante de Deus, às vezes, com situações na sua vida que não estão resolvidas, se sentem indignas. Muitos se perguntam assim: mas será que o Senhor, Ele pode me curar? Será que o Senhor, Ele pode realizar este algo na minha vida? Ei, o Senhor Jesus, Ele pode todas as coisas. É tão maravilhosa nós vermos a graça de Deus sobre nós, porque o Senhor está sempre de braços abertos. A palavra de Deus fala que Deus, Ele resiste ao soberbo, é verdade, Ele resiste. Resistir é como se Deus falasse assim, colocasse a mão e nos resistisse. Mas a Bíblia também fala que o Senhor, Ele se compadece, como a pessoa que quebranta o seu coração, como alguém que se lança diante do Senhor e o reconhece. Então, quando nós chegamos na sua presença, não importa como você saiu da sua casa, não importa como foi o seu dia, não importa talvez as adversidades da sua vida, se você está aqui, se você está ouvindo essa palavra, se você abre o teu coração e se você fala: Senhor, eu estou aqui, eu preciso do Senhor, eu preciso de cura, eu preciso de libertação, eu preciso de milagre. Sabe o que vai acontecer? O Senhor, Ele vem ao seu encontro, porque Ele é maravilhoso sobre a nossa vida. Nós vemos o símbolo do cálice. O cálice fala de sofrimento, ele fala de dor, ele fala das amarguras que o Senhor Jesus sofreu pela nossa vida. Quando Ele mesmo na cruz, Ele fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Um cálice tão difícil, tão sofrido pela humanidade, mas Ele foi até o fim. Sabe, Ele bebeu o cálice de dor para que nós tivéssemos vida, para que nós pudéssemos contar um testemunho como eu estou contando. Eu não podia, mas Ele fez. A minha vida era triste, era para ser arruinada, mas o Senhor nos deu uma nova oportunidade na sua presença. Hoje é um dia de oportunidade diante do Senhor, aleluia. Oportunidade maravilhosa, queridos, que nós precisamos valorizar. Nós usamos esta cor azul para dizer que a nossa cura vem do céu, vem do Senhor. São as mãos dEle que nos abençoa, que derrama a graça dEle sobre a nossa vida. Olha o que a pastora disse aqui, que alguém veio se batizar, mas ela disse, ela profetizou: olha, porque você está aqui, o Senhor está indo lá, as mãos do Senhor estão indo lá, o Senhor está visitando aquele hospital e está dando vitória, porque é Ele que abençoa as nossas vidas, queridos. A cura é um presente de Deus para a nossa vida. Diga: a cura é um presente de Deus para a minha vida. Nós lemos esse texto de Atos que fala como Deus, veja, Deus ungiu a Jesus de Nazaré. O próprio Jesus, Ele foi ungido, amém? Ele foi ungido com o Espírito Santo, com poder. Qual era a missão dele? Ele andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo. Por quê? Porque Deus era com ele, porque havia uma unção sobre a vida dele. O próprio Jesus, que em determinado momento do seu ministério, ele está na sinagoga, e ele pede então o livro de Isaías, o rolo de Isaías. Ele começa a profetizar esta palavra: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para que eu mudasse a vida das pessoas, para transformar a realidade da vida das pessoas. Ei, esta unção está sobre a tua vida. Você pode mudar a tua casa, você pode mudar a tua família, você pode declarar a bênção de Deus lá. Assim como eu estou falando do meu marido, você pode ser a diferença onde você está, em nome de Jesus. Porque não é todos os momentos que você vai ter o pastor do lado, não é verdade? Haverá um momento que você vai ter que estender as tuas mãos, orar pelo teu filho. É de madrugada, o meu filho está queimando de febre. O que eu vou fazer agora? Eu vou estender as minhas mãos e vou orar.
porque a unção do Senhor está sobre a minha vida e eu posso orar. Amém. Que texto maravilhoso de Isaías 4:5, 53, 4 e 5, dizendo assim: apesar disso, foram as nossas enfermidades que Ele tomou sobre si. Esse texto me emociona demais. Foram as nossas enfermidades que Ele tomou sobre si. Foram as nossas doenças que pesaram sobre Ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas Ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que nós fôssemos curados. Que texto maravilhoso, irmãos. Isaías profetiza isso daqui 700 anos antes de Cristo, falando desta obra maravilhosa que o Senhor Jesus fez. Ele foi lá no nosso lugar, levou a nossa culpa, levou o nosso pecado, levou todas as maldições que estavam sobre a nossa vida, para que nós fôssemos restaurados, para que a cura estivesse sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, você recebe do Senhor? Aleluia. E eu quero declarar sobre a tua vida, se há alguém com diagnóstico aqui, que o Senhor te visite nessa noite e mude esse diagnóstico. Em nome de Jesus, que caroço desapareça em nome de Jesus. Que síndrome, depressão, ansiedade, que todo mal sobre a tua vida, sobre o teu corpo, que saia em nome do Senhor Jesus, e o Senhor te dê saúde. Aleluia. Nós conhecemos um texto muito bem da mulher do fluxo de sangue. Quem conhece esse texto? E esse texto é uma intervenção sobrenatural de Deus na vida de uma mulher que foi muito ousada, não é? Muito ousada. Então a palavra de Deus fala que Jesus, no curso do seu ministério, nas multidões que acompanhavam Jesus, esta mulher que a Bíblia relata o seu sofrimento, muitos anos de sofrimento, de dor, de gastar tudo os seus recursos. Eu acredito que ela procurou em muitos lugares, foi em muitos lugares, procurou outros deuses, procurou o melhor especialista, tudo coisas que nós fazemos também. Mas um dia ela soube que Jesus passaria por aquele lugar. Ah, que bom que Jesus entrou na nossa vida. Oh, aleluia! Que bom que Jesus mudou a nossa história. Que bom que nós podemos ouvir essa palavra de vitória sobre a nossa vida. E naquele dia, queridos, ela arriscou tudo que lhe sobrava. Ela não tinha mais vitalidade, eu acredito que nem muita força. Ela sai se arrastando, porque muitas vezes nós estamos aqui também, nós vamos nos arrastando, mas o importante é nós chegarmos diante dele, não importa como, vem arrastando mesmo, pede ajuda, mas venha para a presença do Senhor. E ela chega, e ela toca no Senhor Jesus, um movimento de fé daquela mulher que toca nas orlas de Jesus. Ela se move para tocar no Senhor, e aquele toque dela revela a sua alma, revela o seu coração, revela a necessidade daquela mulher. E Jesus, ele, naquele momento, ele olha para os seus discípulos e ele fala: quem me tocou? Alguém me tocou? E os discípulos dizem assim: mas Senhor, como que o Senhor pergunta isso? A multidão te aperta, tem tanta gente aqui tocando o Senhor. Ah, mas alguém me tocou diferente, alguém me tocou com fé, saiu virtude de mim.
E é desta forma, queridos, quando nós ouvimos, nós precisamos desejar, aleluia. Então você ouve um testemunho como eu contei, como já foram contados aqui. Então eu me espelho nesse testemunho, eu preciso de algo parecido. Senhor, então eu creio, eu vou tocar no Senhor nessa noite, eu vou receber do Senhor, eu vou receber graça sobre a minha vida. Porque é a palavra da fé. E Jesus, ele libera uma palavra de cura sobre a vida dela. Aleluia. A vida desta mulher nunca mais seria a mesma. E ela, no final desse texto de Marcos capítulo 5, ela começa a testemunhar da sua fé publicamente em Jesus, porque o nosso testemunho gera isso. Nós falamos dele, nós falamos daquilo que o Senhor realizou na nossa vida. Antes eu era triste, agora eu tenho alegria. Antes eu não era ninguém, mas agora o Senhor me fez alguém. Antes eu não tinha família, mas agora eu tenho família. Antes eu não tinha um marido salvo, mas agora eu tenho um marido salvo. Aleluia. Então você vai enchendo a tua fé. E aí quando você olha talvez para a tua situação lá na tua casa que não está resolvida, você vai dizer para Deus assim: é possível, eu creio. É possível, se aconteceu na vida dela, vai acontecer na minha vida. Se Jesus fez este milagre, vai acontecer comigo. Você crê assim em nome de Jesus? Porque o nosso Deus, ele é fiel. Aleluia. E esta mulher, será que ela recebeu só uma cura no corpo? Não. Ela recebeu uma cura na sua alma. Ela recebeu uma cura profunda na sua vida. Sabe quando nós mostramos que nós recebemos uma cura completa? Quando aquilo que Jesus faz na nossa vida não é passageiro, mas é eterno. Quando nós começamos a testemunhar dele, a falar daquilo que ele realizou na nossa vida. Eu estava hoje de manhã realizando casamento comunitário. Realizei 4 casamentos hoje. Foi uma bênção, foi lindo. E no meio do casamento, da cerimônia, eu estou lembrando disso agora, eu estava contando um testemunho de uma mulher, que eu tive a experiência com ela. A nossa igreja era bem novinha, eu acho que tinha 1 ano mais ou menos. Nossa igreja lá no Portal tem 19 anos. E esta mulher chegou na igreja, uma senhora chamada Dona Isabel. Ela tinha uma ferida na perna, muito grande. Sabe essas feridas abertas, que elas ficam sangrando e que chega até no osso? Era assim. E eu me compadecia tanto daquilo, era um sofrimento tão grande, aquela mulher sentia tanta dor. E eu falei para ela assim: Dona Isabel, vamos fazer uma campanha. Venha na tarde de milagres, eu vou orar pela senhora. Eu me comprometo a fazer essa campanha junto com a senhora. E comecei a fazer a campanha com ela. E quando deu no 3º dia, mais ou menos, eu estava lá aguardando por ela. Ia fazer oração por ela e ungir, enfim. E quando eu me ajoelho, pastora, para orar por ela, antes de começar o culto, o Espírito Santo falou para mim assim: pergunta para ela o que aconteceu há 10 anos atrás. E eu não fazia ideia do que eu estava falando. E eu parei o que eu estava fazendo, eu olhei para ela e falei assim: Dona Isabel, o que aconteceu há 10 anos atrás? E ela caiu em lágrimas. E ela olhou para mim e perguntou assim: como que você sabe disso? Eu falei: eu não sei, eu nem sei do que eu estou falando. Mas o Espírito Santo me mandou te perguntar o que aconteceu há 10 anos atrás. E ela disse para mim assim: pastora, 10 anos atrás eu cheguei na minha casa e eu encontrei o meu marido com a minha melhor amiga na minha cama. E isso me matou, acabou comigo. E eu perguntei para ela assim: o que a senhora fez? Ela disse: eu não fiz nada. Eu continuo com ele até hoje.
E ela completou: mas todos os dias eu mato ele na minha unha. Então eu pude entender o quê? Por que aquela mulher estava tão enferma? Por que aquela ferida não cicatrizava? Porque ela estava sangrando por dentro. Aquela mágoa, aquele rancor, aquela coisa que ela todo dia olhava para aquele marido e não perdoava, todo dia ela alimentava aquela coisa ruim que não deixava aquela mulher viver. Então eu ministrei sobre ela o perdão. Ela confessou o nome daquele marido. Eu sei que é um processo duro, difícil. E então a gente continua aquela campanha por ela e aquela ferida vai se fechando. Então a questão da cura é muito mais séria, porque não é só físico. Tem coisas físicas sim, mas tem coisas que a raiz é emocional, é espiritual, é perdão, é reconciliação. São coisas profundas que precisam ser entendidas na nossa vida. Como por exemplo a mulher samaritana. A mulher samaritana é uma cura, não é uma cura física. Ela não tinha nenhum problema físico, mas é uma cura de alma, é uma cura de espírito. Veja, esta mulher estava meio-dia no poço. Pastor, eu nem perguntei quanto tempo eu tenho, né? Meia-noite? Pode? Aquela mulher estava naquele poço meio-dia. Por que ela estava meio-dia? Porque ela estava se escondendo. Porque ela não podia ir em outros horários. Porque ela era uma mulher rejeitada da sociedade. Ela tinha tantos problemas. Ela tinha problema de ordem emocional. Ela tinha problema espiritual. A cabeça dela em relação a Deus estava confusa. Quando ela olha para Jesus, ela fala: mas você é judeu e está pedindo água para mim, que sou uma mulher samaritana? Porque judeus e samaritanos não se davam. Então ela tinha tantos porquês na sua vida. E Jesus, ele começa a trazer uma cura sobre ela. Eu estou falando para alguém aqui que talvez o teu coração está tão duro, que talvez Jesus está tentando falar com você há muito tempo, mas a gente fica como uma mulher samaritana, a gente fica retrucando, a gente fica achando os porquês das coisas da vida. Mas Jesus, ele vai quebrando todas as camadas de perguntas dela, até o ponto que ele fala para ela assim: se você soubesse quem é que está falando com você, você pediria dessa água, você não teria mais sede, porque a água que eu te der vai jorrar para a vida eterna. Aleluia. E esta mulher se encontra com Jesus, ela recebe desta cura, ela recebe dessa graça sobre a vida dela. O que acontece lá no final de João 4? Esta mulher sai a ganhar toda aquela cidade, porque ela foi transformada através de Jesus, amém? Diz a palavra de Deus em Êxodo 15:26: se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Aleluia. Veja, queridos, é maravilhosa essa palavra de nós recebermos, mas nós precisamos praticá-la. Se nós dermos atenção, se nós dermos ouvido à voz do nosso Deus, fazermos aquilo que o Senhor aprova, aleluia. Então a palavra de Deus está dizendo aqui que se nós obedecermos os seus decretos, o Senhor estava dizendo ao povo de Israel esta palavra, porque eles estavam saindo do Egito, eles estavam saindo do meio da idolatria, de tantas coisas que eles viveram ali, mas o Senhor estava dizendo para eles: olha, se vocês me obedecerem, se vocês me ouvirem, se vocês derem atenção àquilo que eu estou falando para vocês, o que vocês presenciaram no Egito, o que vocês viram acontecer nas 10 pragas,
As enfermidades que vocês conheceram, ei, eu não trarei sobre vocês, porque eu sou o Senhor que te sara, eu sou o Senhor que te cura, aleluia. Nós temos um Deus sobre a nossa vida, amém? 1 Pedro 2,24 diz: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a sua justiça. Por suas feridas vocês foram curados, aleluia. Toda a bênção que Deus traz sobre a nossa vida tem uma condição. Veja que está tudo atrelado à cruz do Calvário, não é? Tudo está atrelado. Eu costumo falar para a minha igreja assim: Deus não vai fazer nada novo, e não vai. Ele já fez, Ele já consumou na cruz do Calvário. Tudo que você precisa, Ele já fez. Tudo que você necessita está lá cravado. Todo escrito de dívida que era sobre a nossa vida, Ele já pagou o preço, queridos. Então nós podemos recorrer. Nós podemos dizer para Ele assim: Senhor, essa doença é ilegal no meu corpo, essa depressão eu não aceito, essa ansiedade não faz parte de mim. O Senhor já levou na sua cruz tudo aquilo que era contrário à minha vida, aleluia. A Bíblia diz em Tiago 5, 14 e 15: Entre vós alguém doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, os pastores, os diáconos, os líderes, enfim, os obreiros, para que estes orem sobre ele, os unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. Você crê? E o Senhor o levantará, aleluia, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, Ele será perdoado, aleluia. Que Deus bom nós temos, não é verdade, irmãos? Deus não quer somente nos curar. A cura é passageira, percebeu? A cura é passageira. Nós podemos receber uma cura hoje e amanhã a gente pode ter outro problema, é verdade. Mas a gente nunca pode perder a aliança com o dono da cura. Porque sempre que nós precisarmos, o Senhor Jesus estará sobre a nossa vida. No nome do Senhor Jesus. Lá na nossa igreja nós gostamos, hoje está tendo corredor de milagres lá. Hoje está tendo. A semana passada, pastora, no nosso culto de batismo com o Espírito Santo, nós terminamos lá uma escola profética, muito boa. E aí nós tivemos umas cabines lá. As pessoas chegaram antes para o culto e tiveram orações individuais com batismo com o Espírito Santo. E hoje nós estamos fazendo lá as cabines de cura, porque nós cremos na cura. Nós temos uma irmã na igreja chamada Gisele. E nós batizamos ela recentemente. E batizamos por quê? Porque ela foi convidada a estar num corredor de milagres. Ela estava com câncer. E o câncer desapareceu no corredor de milagres. Então nós cremos nesse Deus que salva, que cura, que batiza, que em breve Ele voltará para buscar a sua igreja. Amém? Abra a tua palavra para a gente encerrar no Salmo 103. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Oh, bendito Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Quero. Seu coração tem gratidão a Deus? Eu sinto uma atmosfera de Deus aqui. Eu sinto algo tão bom, porque o Espírito de Deus está neste lugar.
A presença de Deus está aqui. Quando eu falo de Deus, irmãos, eu tenho muita gratidão pela minha história com o Senhor. Eu falo para a minha igreja assim, quando eu prego para vocês, eu prego de verdade. Sabe que alguém prega de mentira? Mas eu prego de verdade, eu prego aquilo que eu vivo. O Senhor me curou, me salvou, salvou a minha casa, a minha família. Quantos milagres nós temos a contemplar o Senhor. O que seria de nós, irmãos, sem o Senhor? Já imaginou isso? Fico pensando assim por um lastro de segundo, se eu não estivesse com o Senhor, o que seria de mim? O que seria de nós, não é verdade? Essas reflexões são muito importantes para a nossa vida, para nós bendizermos ao Senhor. Vamos ler aqui 5 versículos e a gente termina para a gente orar, tá bom? Diz assim, ó: bendiga minha alma, ó Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Ah, Senhor, obrigada. Obrigada pela cura. Obrigada pela salvação. Obrigada pelo teu Espírito sobre a nossa vida. Obrigada pela oportunidade que nós temos de estar na tua presença. Bendiga minha alma, ó Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Ainda que nós não merecemos, a misericórdia de Deus é sobre a nossa vida, ela se renova a cada manhã. A cada manhã ela está lá, nos dando uma nova oportunidade. Talvez você não tenha aproveitado as suas oportunidades, ela se renovou hoje para você. Ele é quem perdoa todas as nossas iniquidades, quem cura todas as nossas enfermidades. Levante a tua mão ao céu. O Senhor está dizendo aqui que Ele perdoa todas as suas iniquidades, e é Ele quem sara, aleluia, todas as tuas enfermidades. Põe a mão sobre a tua cabeça, eu quero declarar o teu corpo, a tua alma, o teu espírito curado, liberto, abençoado. Oh, aleluia. Sabe o que o Senhor me fala enquanto você recebe aí? Enquanto você está com a mão na sua cabeça, o Senhor está dizendo que está virando chaves aqui nessa noite. O Senhor está dizendo que vidas aqui estão recebendo do Senhor uma nova oportunidade, e não é só cura sobre o teu corpo, porque você vai transbordar na tua casa, você vai transbordar na tua família, lá no teu trabalho, aleluia. Pessoas vão receber dessa graça, dessa glória que está sobre a tua vida. Quem da cova redime a sua vida. Olha aqui para mim, versículo 4: quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. Sabe, muitos de nós não era para estar aqui. O meu marido, antes de aceitar Jesus, nós mudamos de Osasco para a cidade de Santana de Parnaíba, que é uma vizinha de Cajamar, onde nós moramos, e ele era ameaçado de morte, e nós estávamos morando lá, e de repente a minha cunhada fala para ele assim: olha, toma cuidado, porque fulano e beltrano está atrás de você lá. E nós estávamos orando, e 1 mês, 2 meses depois, esses 2 moços, infelizmente, eles foram assassinados. Então nós ficamos pensando que muitos de nós não era para estar aqui, mas o Senhor é aquele que nos dá, irmãos, a chance da vida. Ele nos coroa, é quem redime a nossa vida e coroa você de graça e de misericórdia. Versículo 5, para nós encerrarmos: é Ele quem enche de bens a sua vida, aleluia, de modo
que a sua mocidade se renova como a águia. Aleluia. Quantos aqui desejam fazer a obra de Deus e ganhar muitas almas para Jesus? Então você precisa de saúde. Pastora, nós precisamos de saúde para fazer a obra de Deus, não é verdade? Eu falo na minha igreja, eu quero estar lá com meus 70, 80, o cabelo já está branco, tá? Cabelinho branco, para quem tem cabelo, né, pastor? Cabelinho branco, pregando o evangelho, com saúde. Com saúde. Veja, queridos, eu quero que você pense, porque nós precisamos valorizar o que Deus faz por nós. É Ele quem enche de bens a sua vida. Do que vale nós termos tantas coisas e não termos saúde para gozar disso? Não é verdade? Nós precisamos de saúde. É Ele quem enche de bens a sua vida. Estenda as mãos assim para você receber do Senhor. Porque você crê na palavra? Eu creio. Quando está sendo liberado, eu creio. É Ele quem enche de bens a sua vida. Então o Senhor libera sobre a sua vida. Em nome de Jesus, que a bênção chegue. Que a bênção te alcance. Que os sinais que seguirão os que creem, bata a tua porta. No nome do Senhor Jesus, que as portas se abram sobre a tua vida. É o que diz esse texto, queridos, de modo que a sua mocidade se renove como a águia. Talvez tenha alguém aqui, uma águia, que já está aí com 40 anos, cansado. Mas 40 anos na águia, ela tem que tomar uma decisão. E a decisão dela é: eu vou morrer ou eu vou passar por uma transformação? Então ela decide se passar pela transformação, amém? Porque aqui ninguém vai desistir em nome de Jesus. E aí ela sobe no mais alto penhasco, ela se refugia, ela vai ter o seu tempo de solidão. Então ela mesma vai ter um processo com ela. Ela arranca todas as suas unhas, imaginou o processo? Ela quebra o seu bico no penhasco, mas antes disso ela já arrancou todas as suas penas. E eu imagino como essa águia está feia, como ela está estranha, totalmente sem nenhuma pluma, sem nenhuma garra, sem o seu bico. Mas ela passa pela transformação. E então começa a nascer uma nova pluma. Começa a nascer novas garras, novas unhas. Começa a nascer um novo bico. E quando ela está lá transformada, ela sai para o seu voo. Aleluia! De viver mais 30 anos, mais 40 anos. Aleluia! Então a palavra de Deus está dizendo isso, queridos, de modo que a sua mocidade se renova como a águia. Nós estamos diante de um Deus que nos renova.